Vamos conhecer então os arquivos que formam aí o ACBR Framework, tá? Eu tenho aqui uma pasta componentes. Nessa pasta componentes eu tenho uma pasta chamada ACBR Framework. Os arquivos que estão aqui eu peguei do repositório do ACBR Framework, né? Então eu cliquei aqui com o botão direito, vou fazer numa outra pasta para mostrar. Cliquei com o botão direito, Tortoise SVN, aliás, SVN Checkout. Cliquei em SVN Checkout e aqui o caminho, tá? Esse caminho aqui do ACBR Framework, eu peguei aqui, né, do site do ACBR Framework, tá? Cliquei em OK e aí ele baixou todos os arquivos aqui para a pasta do ACBR Framework. Nós temos a licença do ACBR Framework, né, a GPL menor, ou seja, o projeto ele é open source. Nós temos o changelog. Interessante que você observe aí a evolução do componente, né? Começou ali em maio de 2010, tá? Ele foi evoluindo. E a última atualização, pelo menos que eu tenho aqui, é do dia 22 de maio de 2013. E aqui nós temos as pastas, né, que formam aí o componente. Temos o ACBR Framework, e aí os arquivos que formam as DLLs, que fazem as chamadas à DLL, ou que vão formar a DLL, né? Por exemplo, o SPED DLL, aquele SPED fiscal DLL. Tá, então, os comandos que serão disponibilizados aí na DLL, tá? Get arquivo, set arquivo, a máscara, caminho, ok? Você pode observar que existem alguns exemplos aqui, exemplos aí feitos em C. E se o interesse é utilizar aí via DLL, é interessante observar com calma essa pasta aí. Em x64 nós temos a ACBR Framework 64 DLL. Em x86 nós temos a ACBR Framework 32 DLL. Tá? Retornando aqui, nós podemos ver, olha, a biblioteca nativa. Retornando ao início, CBR Framework 32 DLL, CBR Framework 64 DLL, né? São essas DLLs aqui, tá? Então essa parte do projeto é essa daqui, olha. Bibliotecas nativas, libs e definições para o uso do ACBR em outras linguagens, como C++, FoxPro, Clipper e etc. Ok? Daí nós temos a pasta CBR Framework ActiveX. O que é essa ActiveX aí? Vamos ver o que é que ele informa aqui sobre essa ActiveX. Aqui ele só informa que é feito em .NET, Java e ActiveX. Vamos procurar por ActiveX aqui, só tem essa entrada, mas o objetivo aí foi para quem utiliza o VB6, tá? Então também não nos interessa. Quem vai nos interessar é esse aqui, ó, é o JCBR para o Java, né, para o pessoal do Java, tá? Aqui em DLL nós temos as DLLs utilizadas, ok? E em .NET, né, aí esse sim, é esse aqui que nós vamos utilizar. Tá? Então nós temos aqui, olha, a CBR Framework.net, é o arquivo aí da solução. Temos esse primeiro def exporter. E é isso, esse def exporter tem um layame aqui. Vamos ver o que é que ele diz. Os objetivos: exportar as definições de funções e tipos expostos pela DLL nativa em várias linguagens de programação. Qual é a motivação? Atualmente, o ACBR Framework.net contém todas as implementações de funções e tipos da DLL nativa. Isso causa uma grande defasagem de recursos implementados entre o .NET e outras implementações, como o JCBR Framework e o ACBR ActiveX.
Um dos maiores problemas é manter as definições sempre atualizadas em todos os projetos, uma vez que uma nova função implementada na DLL nativa não é imediatamente implementada nos demais projetos. Qual a solução? Esse aplicativo é capaz de analisar os tipos que contêm as funções de interoperabilidade implementadas em .NET e gerar um arquivo contendo o código-fonte das declarações nas seguintes linguagens: C, C++, VB e Java. Ganho: será possível atualizar automaticamente os arquivos de definições de outras linguagens toda vez que novas funções forem adicionadas à DLL. Então isso aqui não nos interessa. E aí nós temos o ACBR Framework.NET, né? Esse carinha aqui podemos chamar aqui do nosso componente. Esse é o nosso componente, esse que nós estamos utilizando. Aqui o código-fonte em si do componente, tá? Aí você vai ter aqui a classe de interoperabilidade, a classe do componente, a classe de exceção. É interessante que você analise com muita calma essas classes aqui, que você abra aí a solução, né, no Visual C Sharp e analise com cuidado para entender como é que funciona esse componente, tá? Vamos analisar um deles aqui, por cima, né? Fazer uma breve análise, tá? Nós temos aqui o ACBR SPED fiscal. Então, veja só, ACBR Framework.SPED, né? O ícone que vai aparecer, ó, lá no Visual C Sharp. É o construtor dele. Categoria, onde vai aparecer. Aí nós temos a máscara corrente, o caminho, delimitador. Aqui as propriedades que vão aparecer no componente. Aí teremos o bloco 0, bloco 1, bloco 9, os blocos aí do ACBR SPED. Aí os métodos, ó, tá? Aqui ele traz as regiões, né? Você pode ir se baseando aí nas regiões. Aqui, ó, região propriedades, região eventos, tá? Região métodos, e aí na região métodos nós temos uma outra região chamada de interop. Aí temos lá o enviar os blocos, enviar o bloco 0 vai ter o enviar registro 0 e registro 1, enviar registro 0 vai ter esse send record, e aí ele passa os parâmetros, né? Então, como eu falei, é bom analisar isso com calma, né? Abrindo dentro do Visual C Sharp. Aqui o ícone que será utilizado, o ACBR fiscal, ACBR SPED fiscal interop. E aqui nós temos as classes, né? Aí nós vamos ter as enumerações, apuração IP, vem a enumeração da apuração do IP, que é mensal e decendial. Atividade, outra enumeração, que é industrial e outros, e por aí vai, né? Que nós vamos ter todas as classes de enumeração. Aqui nós temos os eventos, e aqui nós temos os registros, né? Registros do bloco 0. Registro do bloco 0, nós temos o bloco 0 em si. Aí nós vamos ter o registro 000, registro 001, tá? E por aí vai, tá? Ok, assim como eu estou analisando rapidamente esse SPED, né? Você pode analisar também rapidamente os demais componentes aqui, né? Que formam esse componente maior, essa suíte chamada CBR Framework.NET, ok? Como eu mencionei, o interessante é você abrir essa solução e analisar com bastante calma, tá? Para isso, né, seria interessante que você não abrisse diretamente aqui do arquivo do repositório. É legal que você clique com o botão direito, Tortoise SVN, daí você exporta. Você exporta os arquivos para um outro caminho, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta, vou ver se tem alguma coisa nessa pasta teste. Essa pasta teste aí tem alguns arquivos, vou apagar esses arquivos da pasta teste e vou exportar para lá. SVN, Tortoise SVN, exportar, exporte aí para a pasta teste, ok.
Daí ele vai exportar esses arquivos para a pasta teste, né, sem o controle do repositório, sem aquelas pastinhas SVN. Né? Essas pastinhas SVN aqui é que controlam as alterações que ocorrem nos arquivos, as versões. Né? Ele exporta sem isso aí, e que você pode mexer nesses arquivos sem correr o risco de alterar alguma coisa, de criar um conflito com o repositório. Tá? Então, se você for analisar com calma, faça isso, né? Exporte para uma pasta qualquer e analise dentro do Visual C Sharp a partir daquela pasta. Aqui nós temos o instalador, né? Quando você clicar duas vezes nesse VSI aqui, olha, ele vai instalar os componentes no Visual C Sharp. Aí o que vai acontecer lá no Visual C Sharp? Os componentes eles vão ficar disponíveis aqui, olha. Você vai ter aqui uma CBR Framework e os componentes disponíveis, né? O ACC, o CEP, EAD, NFE, PAF, balança, Sintegra, SPED fiscal, validador, TFD. E aí você pode utilizar esses componentes simplesmente clicando e inserindo aí dentro do formulário. Quando você insere o componente no formulário, ele aparece aqui. A partir de então, aparecem as propriedades do componente, tá? E aparecem também os métodos aí do componente para você utilizar. E aqui nós temos os testes, né? Teste de balança, teste EAD, teste do SF. Nós vamos analisar alguns desses testes aqui para observar o componente funcionando nas próximas videoaulas.